Deus pela existência dessa igreja e pela maneira graciosa com que o Senhor nos tem conduzido. Obrigado pela arrecadação levantada como fruto daquele bazar de ontem. Louvamos o teu nome também por tantos formandos que a nossa igreja obteve ao longo desse ano aí, nos seus treinamentos. E obrigado, Senhor, pelo crescimento que o Senhor nos tem dado, pelo temor que o Senhor tem incutido em nossos corações e por vidas preciosas que o Senhor tem trazido ao nosso meio. Nosso desejo é querer cada vez mais aumentar como expressão do avanço do Teu reino sobre a face da terra. E nós te louvamos também porque o Senhor tem nos ensinado ao longo de todo o ano de 2019 assuntos tão difíceis de lidar e temos encontrado respostas em cada um desses temas à luz da Tua palavra. Senhor, pedimos também pelas nossas assembleias que acontecerão daqui a pouco, após o momento do EBD, pedindo que o Senhor nos ajude na escolha de uma nova diretoria, e também na prestação de contas e relatórios financeiros, entre outros assuntos. Que o Senhor seja honrado em cada um deles. Esse é o nosso desejo e agradecemos a Ti em Cristo Jesus. Amém. Você tem um passador aí, Bia? Já está aqui? Obrigado. Muito bem, irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre os jogos de azar. Esse é um assunto, como todos os outros que nós temos trabalhado esse ano, são assuntos pouco falados ou ensinados nas igrejas, e sempre em conversas de corredor existe e paira no ar aquele questionamento. É possível, é viável, é lícito ou não? Podemos, como crentes em Cristo Jesus, fazer apostas? Como é que a Bíblia lida com esse assunto? E como todos os assuntos nós temos mencionados, nós sempre teremos que lidar com princípios. Porque quando o assunto é, por exemplo, casamento, há passagens normativas expressas nas Escrituras. Mas quando assuntos são mais de cunho contemporâneo, como é o caso, por exemplo, dos jogos de azar, e que não foi produzido à época do registro bíblico, então nós temos que extrair deles alguns princípios que se adequam, que se encaixam com cada realidade, ok? Então, o que é o famoso jogo de azar? Eu vou projetar aqui uma definição minha, tá? Não existe uma definição genérica sobre esse assunto, então coloquei com as minhas próprias palavras, porque eu escrevi a partir do senso comum, da ideia que se tem desse assunto. E a partir dele, então, nós iremos examinar à luz das Escrituras o que esse assunto implica para nós. Então, vamos lá. Uma definição, você pode escrever a sua sem qualquer problema. Mas por jogo de azar, eu, pastor Rony, me refiro a jogatinas que visam obter algum tipo de vantagem ou proveito patrimonial, cuja característica é a existência de um alto risco de perda. Não se trata de entretenimento, mas de uma tentativa de negócio. Alguns vão dizer assim: pastor, mas por se tratar de jogo, não deixa de ser um entretenimento. Mas não é bem assim quando a gente se refere aos jogos de azar. Ali você não vai para o tabuleiro, ou para o cassino, ou para o bingo, para onde for, para se divertir. O indivíduo que vai, ele vai para apostar. Então, a gente está falando aqui de negócios que envolvem bens patrimoniais. Deixa eu explicar algumas terminologias que eu utilizei na minha definição. Eu não coloquei vantagem financeira e sim proveito patrimonial, porque normalmente quando a gente fala vantagem financeira, aqueles que ouvem essa expressão entendem apenas dinheiro em torno dela. Quando a gente fala de apostas, o que acontece é que vai muito além de dinheiro.
Deixa eu contar uma experiência para vocês. Há mais de 10 anos atrás, quando eu estava ainda na Marinha, eu tive um colega que não era crente, que servia comigo, na mesma unidade, e ele recebeu, a gente estava conversando, e ele recebeu na hora uma ligação. A ligação era da mãe dele. E aí a mãe dele ligou para ele meio que uma situação urgente, emergencial, e ele falou: Rony, dá licença. E foi atender o telefone. Dali a pouco, a 2 minutos, ele começou a se exaltar no telefone. Mas assim, a gritar com a mãe dele no telefone. E uma distância daqui é parede ali. Eu não tive como não perceber aquilo. Ele ficou algo em torno de 15 minutos, 20 com ela no telefone, gritando, e desligou. E eu falei para ele: ô Bruno, tá tudo bem, cara? Você precisa de ajuda? Ele disse: cara, você não vai acreditar o que aconteceu. E eu falei: o que aconteceu? Ele falou: cara, isso era um dia de manhã. Ele falou: minha mãe perdeu o meu carro num jogo ontem à noite. Ela deu em aposta no meu carro. Eu preciso sair agora para levar para ela o certificado de transferência lá, para ela poder quitar a dívida, porque eu não sei nem qual é a procedência do cara que ganhou esse carro dela. Vai que é um agiota, um cara que vai fazer uma maldade. Então, quando eu falo proveito patrimonial, eu estou me referindo a pessoas que às vezes envolvem nessas apostas empresas, envolvem imóveis, envolvem carros, entre outros patrimônios aí que existem, tá bom? Então, quando você pensar em jogos de azar, não pense apenas que é uma apostinha de 5, 10 reais. O mesmo princípio que aplica-se a uma apostinha de 5, 10 reais é aquele que vigora sobre a aposta de um imóvel, de uma empresa, ok? Então, essa é a primeira consideração. Segunda consideração, que essa definição que eu trago a partir do senso comum carrega, é a seguinte: para ser considerado um jogo de azar, deve existir pelo menos 2 componentes essenciais que caracterizam essa prática como um jogo de azar. Quais são elas? Bens, ou seja, aposta e risco. Se não houver bens envolvidos, seja dinheiro, seja patrimônio, e se não houver risco, alta probabilidade de perda, não há que se falar em jogos de azar. Já descaracterizou a nossa definição. Estou me fazendo claro, irmãos? Isso é importante a gente ter em mente. Por quê? Deixa eu lembrar os irmãos, especialmente aqueles que são um pouquinho mais experimentados, que lá na década de 70, 80, a igreja brasileira demonizou todos os jogos que eram utilizados indevidamente para a conotação de azar. E nesse sentido, o jogo, ele não é ilícito. Ilícito é o quê? A aposta e a presença do risco, ok? Então, eu posso, por exemplo, jogar dominó. Dominó, é pecado jogar dominó? Não. E se eu pego o dominó e faço dele um veículo de enriquecimento fácil? Aí se tornou o quê? Um jogo de azar, ok? Então, essa é a distinção. Por que eu estou falando isso? Meu pai nunca foi cristão protestante. Minha mãe, sim. Quando eu era garoto, e às vezes ia brincar com meus colegas de baralho, o que minha mãe e a minha igreja, meu pastor falavam? Não brinca de baralho. Porque baralho é o quê? É jogo de azar. Mas é jogo de azar? Sim ou não? Não necessariamente. É isso que eu quero construir com os irmãos. É o uso que eu faço que vai caracterizar se ele é ou não de azar. Vamos lá.
Eu quero provocar isso mesmo com os irmãos, tá bom? Isso aqui não é para... Eu quero polemizar mesmo, porque a gente veio de berços com essa natureza. Então, vamos lá. Primeiro aqui, irmão Milton. Pois não, irmão Milton. Sim, eu também vim dessa criação, irmão Milton. Eu mantenho, assim, dentro de mim, essa mesma estrutura. Por quê? Isso não seria uma porta? Como o senhor falou, eu tenho o meu avô, o pai do meu pai, ele perdeu uma fazenda num jogo de carteado. Então eu pergunto, isso não é uma porta e uma permissividade para que a pessoa se vicie e tal, e depois ela corra mais riscos? Sim. Então não é melhor evitar? Sim. Eu fico escandalizado, eu particularmente. Eu fico escandalizado quando eu vejo dentro da igreja pessoas jogando truco, por exemplo. Tá. Eu não permito, eu não gosto. Ok. Mas por quê? Porque eu já tenho uma história que vem. Claro. E eu sei de mais gente que perdeu as coisas, carro, essas coisas, tudo num jogo de carteado. Então, essa aí então vamos lá, irmão Milton. Estou falando que é pecado. Sim, eu estou entendendo. Não, mas pode se tornar sim. Vamos lá. Todo mundo conseguiu ouvir, saiu no microfone, né? Então deixa eu fazer uma consideração importante. Irmão Milton, porta, ela pode se tornar, isso é inegável. A gente não pode fechar os olhos para isso. E a partir do momento em que qualquer jogo, não é o baralho, é o dominó, é bola de gude, sinuca, qualquer jogo, ele pode ser interpretado por nós como uma porta para um vício, para uma compulsão. E se essa porta estiver aberta, a orientação bíblica para aquele que participa dela é sempre para abrir mão, porque o próximo passo é você apostar, e o próximo passo é você apostar não apenas dinheiro, mas bens, aí é um problema. Então, vamos tratar aqui algumas considerações importantes. Porta ela não é necessariamente pecado, né? O dominó nunca teve essa conotação, mas o baralho sim. A minha pergunta que eu quero colocar aqui para a igreja é: por que o baralho é demonizado e o dominó não? Eu posso jogar baralho sem valer qualquer bem, dinheiro, e fazer uso disso em dominó. E qual seria lícito e ilícito? Então, essa é a primeira questão. Segunda que o irmão levantou, que é importante, se o irmão ou qualquer outra pessoa, até por causa da sua história, lá do seu tio e tal, se sente agredido, ofendido, escandalizado, não deve ocorrer isso no âmbito da igreja, ou da sua presença, ou daqueles que se sentem ofendidos por isso. Por quê? Porque isso pode gerar escândalo, e a Bíblia chama escândalo de pecado. É a mesma questão, vou tirar agora do jogo e vou botar no álcool. A Bíblia não condena o álcool. Mas, por exemplo, eu tenho no meu histórico familiar um avô que morreu de cirrose por alcoolismo. Então, se eu pegar o irmão bebendo, estou colocando o irmão, eu sei que o irmão não vai beber, tá? Mas isso pode, de alguma forma, me agredir. Então, qual é o conselho que a Bíblia nos oferece? Em função daqueles que podem se sentir ofendidos, Paulo diz isso em 1 Coríntios, eu abro mão. Ah, pastor, mas não é certo, é ele que tem que crescer, se desenvolver, amadurecer. Mas Paulo não diz que ele não vai abrir mão, ele diz, eu vou abrir mão por amor ao meu irmão. Então, é um outro fator que a gente precisa considerar. Agora, o que eu quero colocar aqui para a igreja? Que independentemente do jogo, o jogo por si só, ele não é o pecado. Pecado é o uso que eu faço do jogo. Quer ver um exemplo? Bingo. Temos igreja que joga bingo. Várias. Vai falar para essas igrejas que essa prática seria errada. Eles vão dizer, mas o jogo não é errado.
Mas o que tem por trás do jogo nessas igrejas? Para uma construção, para uma oferta, para um bazar, para alguma coisa, o que eles fazem? Eles envolvem a aposta. Eles depositam bens, existe risco. Aí não é o bingo por si só. Não sei se eu estou me fazendo claro, irmãos, o jogo. Mas o que está envolvido no jogo. O risco, o bem, o valor que está sendo depositado. Porque um leva e todos os outros o quê? Perdem. Então, se tiver 100 participando, o risco é de um ganhar em 100. É 1%. É um risco altíssimo de perda. E qual que é o problema do jogo de azar? Você lembra daqueles 3, 4 meses que nós estudamos sobre mordomia cristã? Uma das verdades que nós aprendemos é que os bens que nós temos sobre a nossa administração não é nosso, é de quem? De Deus. E o que nós somos? Mordomos. O que nós temos que fazer? Usar corretamente o bem que não pertence a nós, e sim a Deus. Quando eu levo esse bem que não é meu, e eu deposito ele numa aposta e perco, o que eu estou fazendo com o bem que não é meu? Sendo negligente, infiel. Isso está no outro slide que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Então, irmão Milton, eu entendo o histórico que o irmão carrega, compreendo, respeito, e digo para o irmão, pelo menos da minha parte, que eu nunca vou jogar, por exemplo, um baralho, sabendo dessa estrutura que o irmão possui. Em respeito, em amor, ok? Agora, eu não posso demonizar por si só o quê? O baralho. Porque teve uma época também que isso foi ensinado na igreja, até pela Convenção Batista do Estado de São Paulo, saiu tipo uma cartilinha de um livreto chamado Ferramentas. Certo. Né? E nesse ele explica o porquê do baralho não poder, por exemplo. Uhum. Aí ele fala da criação do baralho, do carteado, uhum. que surgiu na França, tal, e conta uma história lá. E aquilo também coloca, demonizou o negócio. Também tem essa... Quem nunca jogou paciência no computador que atire a primeira pedra? Né? O que é paciência? É um jogo de... Não importa se é pôquer, se é truco, se é paciência, se é carteado, se é buraco. Gente, qual é o instrumento ali? É o baralho. Ok? Israel, você ia falar também alguma coisa aqui. Você já levantou. Tu já está com... Pode falar, Israel. Um, dois. Aí. Som. Pastor, podia explorar um pouquinho por que o senhor colocou no conceito a palavra alto e não só risco de perda? Tá. E também, fazendo o link com a aula de finanças, tirando a palavra jogatina, né, que o mercado não usa, compra de ações poderia se encaixar muito bem aí. Como é que o senhor vê isso? Ok, vamos lá. Veja, por que eu coloquei alto risco de perda? Ali eu estou sendo redundante. Eu só quis enfatizar que o risco, ele é o quê? Alto. É isso que eu quis enfatizar. Né? Eu poderia suprimir o alto e colocar apenas que existe um risco de perda. Né? Porque o que caracteriza o jogo de azar é o envolvimento de bens e o risco de perda. Né? Então, é isso que caracterizaria um jogo para que ele seja de azar. A questão das ações é, dentro inclusive daquilo que a gente trabalhou aqui na mordomia cristã, um investimento de risco, alto risco também, que a gente pode suprimir o alto, e por isso gera uma rentabilidade até maior, mais agressiva. Só que as ações não deixa de ter um risco, mas ela é um investimento técnico. Como é que eu posso explicar isso, Israel? Você tem histórico, você tem balanço, você tem profissionais formados para isso.
uma empresa que já é grande, quer se expandir, precisa captar recursos fora, ela abre seu capital para ações, então ela tem uma outra conotação, não é um enriquecimento fácil. Ela divide lucro, bens, né, debentures ou participações, sei lá como é que é o nome técnico. Ela tem uma conotação bem distinta de um cassino. Então, está muito associado a quem está fazendo a aplicação, o investidor, porque tem investidor que pode fazer sem qualquer avaliação técnica, investimento, só entrar lá no broker e jogar. Sem dúvida. Em vez de ele entrar no jogo online, ele está... Se ele está indo para o mercado de ações com a mesma motivação dele ir para um Las Vegas, cai no mesmo problema. Só que o mercado de ações, ele é um nicho um tanto diferente. Ele tem técnica ali envolvida, ele tem documento, ele tem fiscalização, ele é legitimado pelo Estado. Por exemplo, o jogo de azar é criminalizado pelo Estado. Então, é uma coisa bem diferente. Deixa eu pegar só o microfone para ir lá para o Adalto. Adalto. Tô só no primeiro slide, irmãos. A gente chega lá um dia, fica tranquilo. Bom dia a todos. Bom dia, Adalto. Pastor, a diferença, quando nós fazemos um investimento, nós não investimos uma casa. Nós investimos uma parte daquilo que a gente sabe que pode investir. No jogo do azar, como o senhor disse, a pessoa investe a casa, investe o carro, na hora ali do jogo, ele investe o que ele tem. No caso do investimento, como o Israel está falando, essa diferença também, essa nuance. Primeiro a gente faz um planejamento. Eu vou investir tanto em ações, eu vou investir tanto nesse banco, Sim. Não é? Sim. Não, perfeito. Boa consideração. Vamos lá para o Diego lá atrás, lá. Diegão. Pastor, bom dia. Pois não, XP Investimento aí, ó. Me surgiu uma dúvida. Não, ela perguntou que banco é esse. Eu falei, tem um banco aí. O pastor falou a respeito da técnica envolvida no investimento. De mercado de ações. Isso. Só que nós temos determinados jogos que também envolvem técnica. Que, por exemplo, o bingo já não envolve técnica nenhuma. Você espera uma bola sorteada e nada que você faça influencia nisso. E nós temos jogos, por exemplo, poker, que é altamente técnico, que você vai fazer cálculos estatísticos na sua cabeça. Então, como que o senhor diferenciaria o day trade, que é esse investimento de alto risco, com técnica, e um jogo com alta técnica também? Tá bom. Então, deixa eu responder você pulando o slide aqui rapidinho, Diego. Cadê o passador? Está aqui. Deixa eu ver qual que é o slide que eu coloquei aqui. Ó. É esse aqui, ó. Deixa eu fazer um pulo rapidinho para responder o Diego. Diego, olha só, olha que interessante que eu aprendi também essa semana estudando um pouquinho sobre esse assunto. Existe um decreto, rapidinho pessoal, presta atenção aqui comigo, e você pode me ajudar até melhor, você e seu pai, porque são da área de direito, que é LCP, Lei de Contravenções Penais. Um decreto-lei de número 3.688, de 3 de outubro de 41, que foi revogado depois pela Lei Zico, Lei Pelé, depois foi revigorado, digamos assim. E olha só o que a lei fala. Presta muita atenção. Eu não estou no slide, mas eu vou ler que eu copiei aqui para os irmãos. Ó. Artigo 50 da Lei de Contravenção Penal. Estabelecer ou explorar jogos de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele. Essa é a tipificação. Aí ele continua assim, ó. Consideram-se, parágrafo 3º, jogos de azar o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte. Olha que interessante. Né? A linha B. As apostas sobre corrida de cavalos fora de hipódromo ou de local onde sejam autorizadas. A linha C. O jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte.
as apostas sobre qualquer outra competição esportiva. Parágrafo 4º. Equiparam-se para os efeitos penais a lugar acessível ao público. A linha A. A casa particular em que se realizam jogos de azar. O hotel ou a casa de habitação coletiva. A sede ou dependência de sociedade ou associação. E assim continua. Por que eu estou lendo esse decreto aqui, Diego? Para dizer que o pôquer, por envolver ganho, independente de ser num cassino ou dentro de uma casa, ele já está tipificado como uma contravenção penal. Entende? Então, eu não estou usando a Bíblia agora, eu estou usando a lei de homens, que a Bíblia, em Romanos 13, vai dizer: estejam sujeitos a elas enquanto elas não estão opostas a Deus. Então, a questão é, independente do pôquer, do dominó, do bingo, da roleta. Eu brincava de roleta, tinha um brinquedinho. Você pegava lá um número, jogava bolinha e roletava. Já jogou disso? Aí tinha que cair lá no número 50. Aí ficava aí, 49. Você, ô praga! Né? Envolve risco? Sim. Envolve bens? Não. Então, não é um jogo de azar típico. Agora, o trade, né, que é o mercado de ações que o Israel, como um bom bancário, investidor, ele levantou para a gente. Já é algo que o próprio Estado regulamenta. Então, nesse sentido, não haveria de ter problema. Bitcoin eu não sei como funciona. Eu confesso que eu nem sei como é regulamentado isso. É moeda virtual. Mas me explica sobre isso para eu entender a natureza. Você sabe, Israel, de como é que funciona isso? Bitcoin? É uma moeda virtual, ainda não legalizada. Ô pastor, Eu diria que é arriscado, precisaria estudar um pouco mais. Eu não conheço, Chay, eu fico te devendo. ô pastor, mas Não. aí se eu falar então, eu vou para Las Vegas, em Las Vegas o jogo lá é regulamentado, como é que eu faço? Não, veja. Las Vegas, a jogatina é regulamentada, mas a gente está trabalhando aqui com os princípios por trás do jogo, independente de ser bingo, roleta, truco, pôquer, independente de qual o jogo. Aí eu vou usar os próximos slides, que eu tive que dar um pulo só para tentar responder o Diego, que no Brasil, especialmente, por que não existe mais cassino no Brasil, bingo? Lembra do jogo do bicho? Jogo do bicho. Era o quê? Jogo de azar. Não existia uma casa de jogo do bicho, mas as casas, os ambientes onde eram praticados, pela lei de contravenção penal de 41, era considerado estabelecimentos indevidos. Então, mesma coisa, eu posso sair daqui para Las Vegas, que os princípios por trás dos jogos de azar, que nós vamos trabalhar aqui, eles estão presentes. E quais são esses princípios aqui? Deixa eu começar do primeiro. Enriquecimento fácil e rápido, ordem expressa contrária à vontade de Deus em relação ao nosso sustento. Então, eu vou trabalhar ele daqui a pouco. Deixa eu só responder as perguntas. O Felipe aqui. Álvaro está meia hora, tadinho. Espera aí. Pois não, Álvaro. Eu estava conversando com o Ronaldo aqui, é o seguinte, eu acho que é a minha visão, com relação a ações, por exemplo, eu acho que ações não tem problema até um certo ponto, dependendo, o problema está no coração da gente. Isso. Se você está indo para o mercado com um intuito especulativo, né, só de manipular e ganhar dinheiro, tal, é errado, na minha forma de ver, porque olhando para dentro do coração da gente. Sim. Agora você vai, que nem eu falei para o Ronaldo, você vai, vou comprar ações da Sadia, por exemplo, que eu acho que a Sadia vai crescer e vai não sei o quê, né? Vou deixar o dinheiro lá por conta de... Aí é investimento. É investimento, né? Então, ações, eu acho que pode ser um problema e pode não ser, né? Como tudo, né? Como tudo. É uma outra situação.
loteria esportiva, eu acho, é regulamentado? Mas eu acho, na minha forma de ver, errado, porque você está querendo um ganho fácil. O dinheiro não vai advir de um trabalho, né? Que, como a Bíblia fala, que a gente deve ganhar o dinheiro com o nosso trabalho, com o suor do nosso rosto. Então, eu não jogo loteria esportiva, né, por conta desse tipo de situação. Por outro lado, eu acho que nem a gente está falando, eu respeito o Milton também, que é na visão dele, né, mas eu acho que o baralho, por exemplo, em si, só para usar um dos jogos, eu acho que não é necessariamente um problema, embora alguns jogos, como o pôquer, eu já torço o nariz, porque envolve questão de aposta, necessariamente o pôquer, quase que necessariamente, né? E outros jogos não, tipo buraco, né? Essas coisas, não tem... A questão que define para a gente é se envolve bens e se existe risco. E interesse em ganhar dinheiro. Aí, eu preciso passar nos slides para eu ir trabalhando, para a gente chegar no final e concluir, isso pode ser considerado ou isso não. Senão eu não consigo avançar. Mas é por aí, Álvaro. É por aí. Felipe. Pastor, apenas para colocar, sei que tem outros pontos, como foi questionado a questão de Las Vegas, no caso do pôquer, mas no Brasil o pôquer foi regulamentado como esporte da mente desde 2009. Então ele não se enquadra na legislação de jogo de azar mais no Brasil. Tanto é que hoje existe campeonatos de pôquer no Brasil permitido, porque ele não é visto como mais um jogo de azar, e sim um esporte da mente, reconhecido pelo Ministério do Esporte. Sim. Então, a questão, Felipe, é igual à loteria. A loteria também é concurso de prognóstico, um negócio desse que é falado, né? Enfim, é legitimado pelo Estado. Aí, beleza. A gente sabe que o item 4 não se enquadra, de desrespeito à lei dos homens. Mas será que esse é o único item que a gente tem que considerar? Então, aí a gente entra com esses próximos que eu quero apresentar para vocês. Então, vamos lá. Não, é esse aqui. Mais alguém quer falar? Porque aí eu quero avançar um pouquinho para poder apresentar para vocês alguns princípios que nos ajudam a perguntar em cada caso se é lícito ou não. Ok? Sem esses princípios, eu vou ficar patinando aqui com os irmãos. Tá bom? Mas deixa a Ângela falar aqui também. Senão a gente não consegue responder, no caso do pôquer aí. O bingo, eu nunca vi a questão de igreja, né? Mas eu já vi muito. Eu Até já a igreja vi, lá no Rio, minha mãe frequenta, está em construção, e eles fazem rifa. As pessoas doam, eles fazem rifa até de um carro. Entendeu? Mas, assim, o que eles vão vender, o que eles vão arrecadar é o valor daquele carro, porque ele foi doado para reverter para uma construção, para alguma... né? E até mesmo a gente vê, fulano está com dificuldade, vou doar um negócio, vamos passar essa rifa para... Sendo que esse valor, quando é arrecadado, é mais ou menos dentro daquele brinde mesmo. Entendeu? E aí, como que... Eu acho que se enquadra igualzinho a todas as outras práticas, Ângela. Porque existe o risco alto de perda, e eu entendo também que envolve bens aí. Eu acho que a igreja jamais deveria promover algo dessa natureza. Quer fazer uma campanha? Faz igual a gente fez, um bazar, doa, a gente vende. Agora, rifa, bingo, você está assim caminhando exatamente como as pessoas aí de fora estão fazendo. Tá bom? Vamos lá, gente, deixa eu caminhar um pouquinho apenas, me dá só um minutinho antes de me bombardear, tá? Vamos lá, Provérbios, capítulo 13, verso 11. Abra lá comigo a sua Bíblia. Gente, eu não imaginava ter tanta repercussão nesse assunto com a igreja, sabia? A igreja está todo mundo assim, ó. Todo mundo na jogatina, gente. Deu até vontade, né? Vou sair dessa aula aqui, vou fazer uma fezinha, tô brincando. Gente do céu. Vamos lá. Provérbios 13, verso 11. Quem tem uma revista atualizada?
Lê para nós aí, Paulo. Deixa eu fazer chegar até você o microfone aí. Tem algum aí atrás, Ednei? Lá no Paulo lá, por favor. Provérbios 13:11. 13:11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho será aumentado. Gente, já ouviu aquele jargão? O que vem fácil? Se você conversar com pessoas que são viciadas em jogos, sabe como é que elas sempre começam? Deixa eu dizer para vocês, ganhando. Elas sempre começam ganhando. Sabe essa história do meu colega lá do trabalho, lá, que a mãe perdeu o carro? Ela tinha ganhado antes um carro. Ela perdeu dela e o do filho. É sempre assim. É sempre assim. Ele te dá o jogo, ele te dá o doce, o melado. Aí você prova, você fala, que gostoso. E na sequência, o que ele faz? Ele puxa o teu tapete. E aí Provérbios 13:11 diz assim, como Paulo leu, os bens que facilmente se ganham, diminuem, vão embora. Igual uma fumaça, igual um vento. Mas o bem que é produzido à força do trabalho, cada vez mais aumenta. Se você é uma pessoa lúcida, que rala, é trabalhadora, você valoriza cada real do teu sustento. Cada real, cada moedinha. E você dificilmente vai pegar e dispor daquela quantia facilmente assim. Eclesiastes 5, verso 10. Olha só, a porta que o irmão Milton mencionou aí. Quem pode ler para nós aí? Cadê o microfone? Célia, lê aqui para a gente. Eclesiastes 5, 10. Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é verdade. Olha que interessante. Você acha que quem joga e ganha para? Vaidade. Quem joga e ganha, o que ele fala? Olha como veio fácil. Eu vou jogar mais. Deixa eu contar para vocês, em 2011, a gente nem tinha ainda filhos, eu e minha esposa, nós pegamos nas férias e fizemos um cruzeiro, de 5 dias, eu acho, 7 dias, alguma coisa assim. E dentro daquela embarcação, que é considerado um território internacional, né, quando não atracada, tinha o que funcionando? Um cassino. Eu falei para a Glaucia assim, Glaucia, vamos dar uma chegada ali para eu ver como é que funciona esse negócio. E aí eu fui de curioso, para olhar, para entender, para aprender ali, ver como é que funciona. E aí você entra, aí você tem uma cabine lá do caixa, onde a moeda dentro do navio é o dólar, que é a moeda mundial, né, internacional, e você troca por fichas. E aí dali você vai para a roleta, para o pôquer, para não sei aonde, para a máquina lá do caça-níquel, né, do tchim, aí depois lá vai. E, gente, era impressionante como a turma chegava com malas de dinheiro e saía com as mãos abanando. Impressionante. E sabe como elas faziam? Elas começavam ganhando. Isso era notório. Eu sentava assim do lado para ver, eu não entendo assim de pôquer, essas coisas. Mas eu sentava lá do lado e via lá o cara assim com aquela torrezinha de ficha. Falando assim, aposto tudo.
assim, empurrando assim na mesa. E o cara ganhou. Aí, pessoal, meia hora depois eu saía para beber uma coisa, comer outra, tal, voltava, estava vendo o cara assim, ó, sofrido, chorando em cima da mesa. É assim, é Eclesiastes 5:10. É exatamente isso, ó. Quem ganha sempre acha que pode ganhar mais. Ele nunca se farta. Ele sempre se acha o melhor, o espertão. Olha como eu sou bom. Aí chega uma hora que ele dá com burro na água. E perde tudo. E perde tudo. Então, veja. O que eu quero falar para vocês? Já chegou aí, Danilo. Eu não posso ficar aqui com vocês durante a aula no que eu penso ou o que você acha. A gente tem que fechar esse assunto, ainda que não termine hoje, porque a gente vai ter assembleia, a gente tem que fechar ele pautado com princípios bíblicos que nos ajudam a fechar o diagnóstico se é lícito ou não. Não pode ficar no campo da subjetividade. Eu penso que... Não é por aí. É, aquele que joga está atrás de enriquecimento fácil. Se ele está errado. Porque a Bíblia está dizendo para a gente que esse não é o caminho. Danilo. Pastor, tanto o texto de Provérbios quanto de Eclesiastes são textos sapienciais, são textos de sabedoria. Isso. E extrair normatização desses textos fica um pouco complicado. Eu entendo que para se interpretar provérbios e livros desse tipo, a gente tem que buscar extrair os princípios, e esses princípios definem aquele que é sábio e aquele que não é sábio. Sim. Não necessariamente ele define que é pecado ou não é pecado. Como que a gente lida então com isso nesse contexto específico? Porque no texto de, por exemplo, Provérbios 13, ele dá uma sabedoria, ele dá um conselho em relação ao bom uso ou à má gestão dos bens. Mas quem não segue esse conselho peca ou é só chamado de não sábio e vai colher os frutos da sua má decisão? Não sei se fiz a minha pergunta muito bem. Sim, estou entendendo. Porque, de fato, a Bíblia não é normativa em alguns assuntos de forma direta. Não existe um texto, não jogarás pôquer. Não é o 11º mandamento. Sim. Mas é claro que a gente precisa extrair bons conselhos. Como que a gente lida para normatizar isso nos dias de hoje? Vamos lá. Como você bem disse, livro de Provérbios, Salmos, Eclesiastes, são literaturas sapienciais que, quando a gente interpreta, ele não tem não é o mesmo gênero literário de uma carta, de uma epístola que é normativo. Isso é fato. Agora, o que está por trás daquele conselho? Uma verdade eterna que ele quer oferecer para nós, para que, ao trilharmos, abraçarmos, observarmos aquela verdade ali, aquele conselho, a gente possa ser bem-sucedido na nossa vida. Então, o que a gente está fazendo aqui? É trabalhando com esses conselhos que são eternos, independente de época, nação, contexto cultural, e que, uma vez observado, vai nos trazer bênção. E a Bíblia está dizendo para a gente, olha, por exemplo, Provérbios 13:11, não se atenha em buscar aquilo que facilmente você pode adquirir. Valorize aquilo que, como fruto do teu trabalho, você consegue aumentar. Então, o conselho é, eu estou sendo desestimulado ou estimulado a buscar levantar recursos de maneira rápida e fácil. Estou sendo desestimulado. Então, eu não estou falando que é normativo. Eu estou dizendo, o conselho que as Escrituras nos dá é esse. E à medida em que eu observo esses conselhos, eu tenho proveito. E à medida em que eu desobedeço cada um dos conselhos que a Bíblia nos oferece, eu posso sim culminar em pecado. E qual é o pecado? É a consumação da prática do jogo que pode me levar à falência, e não só minha, da minha família, como é o caso desse colega aqui, que foi atingido pela decisão errada da mãe. Então, o pecado final não seria a prática do jogo, seria a consequência da prática do jogo, que seria a má gestão dos seus bens. Seria o não dar ouvido aos conselhos que Deus está nos oferecendo por meio da palavra dele. Esse seria o pecado. Tem vários conselhos que eu estou dizendo. Bem-aventurado, Salmo 1, aquele que não se assenta no conselho, na roda dos ímpios, dos escarnecedores. Aí eu vou lá e pego conselho com esses caras. Qual é o pecado? O pecado está em eu sabendo o que Deus está dizendo para eu não fazer. Eu estou desobedecendo
expressamente o conselho dele. Esse é o pecado. Que vai ter como resultado, a consequência, o quê? A perda, no caso do jogo de azar, a perda de bens e coisas do gênero. Tá bom? Tá claro? Seria então não ouvir o conselho. Não ouvir o conselho. Pecado seria esse. Quando a gente fala que é normativo, ele está dizendo assim, ó, faça isso, não faça aquilo. Paulo diz, Jesus diz no Evangelho, ame ao teu próximo. Isso é normativo. Ame ao teu próximo, como a ti mesmo. Se eu não amo, eu também estou pecando porque eu estou desobedecendo. Agora, o fato de ser conselhos não significa que eu não esteja pecando ao não atendê-lo. Eu acho que tem a ver um pouquinho também com o conceito de pecado, né? Assim, o pecado é só a letra escrita do que diz não na Bíblia. Pecado é desobediência. E além disso, não só não pecar, mas estar no centro da vontade de Deus. Se Deus está te dando 10 conselhos em uma direção, só porque Ele disse não, não é pecado nesse sentido, mas você não está no centro da vontade dEle, né? O problema é o meu coração, né? Porque o meu coração quer muito alguma coisa. E em função de eu olhar para... Não estou falando no caso do Danilo, mas de pessoas que jogam. O fato de eu querer muito algo, eu sou controlado por aquilo. Aí vira um ídolo do coração. E aquilo me governa. Então eu diria, você quer jogar buraco, chuchu, né, que a gente brinca lá no grupo pequeno lá do Adalto, quer jogar dominó, quer jogar... Eu gostava muito de jogar banco imobiliário. E valia dinheiro de papel lá, do jogo, né? Gente, não afeta em nada isso a minha vida e meu relacionamento com Deus. Agora, se eu pego disso e faço disso um nicho para explorar economicamente a minha renda da minha família, aí é claro que eu vou estar pecando, ok? Independente de valor. Como eu falei, pode ser 5 ou 10 reais, pode apostar um imóvel ou a própria empresa. Não é o valor que vai mensurar a prática do jogo. Vamos lá, deixa eu passar para o próximo aí. Olha aí o que a Bíblia nos oferece. Agora um texto narrativo. Gênesis 3. Alguém lê para nós lá o verso 17 e 19. Eu tenho que parar por aqui, depois a gente continua. Vou parar nesse texto aqui. Quem pode ler para nós aí Gênesis 3? Danilo, já que você está com o microfone aí, quebra esse galho, por favor. Agora. 17 depois do 19. E Adão disse, visto que atendestes a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. 19. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Isso, então vamos lá. Qual um outro princípio, uma outra verdade que eu tenho que considerar quando o assunto é jogos de azar? Que o jogo de azar é uma prática que atenta diretamente, expressamente, contra uma ordem que Deus deu ao homem em relação ao trabalho. Qual foi a ordem que Deus deu ao homem em relação ao trabalho? O teu sustento virá do teu suor. O teu sustento virá da tua labuta. Então, aqueles que querem levantar sustento para si, para sua família, a partir de jogos, ele está tomando uma trajetória, um percurso não proposto por Deus. E aí o texto diz claramente, é no suor do rosto que você vai comer o seu pão. Verso 17, é em fadiga que você vai obter o teu sustento, e não na mesa do cassino. Tá bom? Então vamos fazer uma pausa, vamos tomar o nosso café. Deixa eu colocar só aqui a minha conclusão. Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, tá bom? Vai estar no site. Deixa eu só colocar aqui a demonstração do mau uso da mordomia dos bens. E as duas considerações finais para a gente concluir aqui, tomar o café para a Assembleia. Examine a motivação presente no seu coração. Examine.
Sabe por que ali é a raiz do problema? Tem crente que fala assim para outro crente, vamos abrir um negócio? Eu entro com o dinheiro, você entra com o trabalho, e depois eu fico só recebendo o prolabore lá, a participação dos lucros. Essa também é uma motivação errada. Por quê? Porque quer enriquecimento fácil, às custas do trabalho de outro. Ok? Então não tem só a ver com jogos de azar. Olhe esses princípios. E lembre que os fins não justificam os meios. Por exemplo, mas é para uma boa causa, é para a construção da igreja, é para a reforma da sala das crianças. O fim não justifica os meios. Os meios também precisam ser lícitos. Tá bom? Mas a gente quer doar para um orfanato. Vamos ajudar lá a pai, a não sei o quê. Os fins não justificam os meios. Os meios também precisam ser lícitos. E o jogo de azar não é um meio lícito, biblicamente falando. Aí você vai ter todas as referências aí pelo slide que a gente vai disponibilizar. Tá bom?